Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Carvão Animal, que é um livro publicado pela Ana Paula Maia em 2011 e que vai encerrar a chamada Saga dos Brutos, que é uma trilogia escrita por essa autora, composta então pelas duas novelas aqui presentes neste livro, que são lá Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos e O Trabalho Sujo dos Outros. Esse livro aqui já tem vídeo no canal, o link vai estar lá embaixo. E para além dessas duas novelas, você também tem lá o Carvão Animal. Eu li o Carvão Animal em PDF no finalzinho do ano passado, então eu vou deixar uma foto da capa dele aqui para você. E para além do Carvão Animal, no dia seguinte eu acabei lendo outro livro da Ana Paula Maia, que é lá o de Gados e Homens, e que é um livro que, por trazer uma série de elementos que dialogam um pouco com todo esse universo criado pela Ana Paula Maia na Saga dos Brutos, eu imagino que o de Gados e Homens poderia também muito bem entrar na conta dessa Saga dos Brutos, mas enfim, oficialmente ele não está, ainda que eu considere, mas vamos falar um pouquinho sobre isso em outro vídeo. Enfim, os eventos descritos lá, né, narrados no Carvão Animal, vão acontecer 10 anos antes aqui do Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, e a gente vai ter alguns dos personagens daqui, ou pelo menos um personagem daqui, interagindo com os outros personagens lá do Carvão Animal. E uma coisa que de certo modo vai ligar muito bem todos esses personagens e que vai aproximar muito bem esses livros todos, nessas novelas todas, é justamente o fato de que aqui nós entramos em contato com a representação de personagens que vão viver totalmente à margem da sociedade, principalmente por conta do trabalho que eles desempenham, seja lá o tipo de trabalho que for. Esses personagens, então, para além de todas essas profissões, que são profissões muito mal vistas pela sociedade, eles vão circular por espaços totalmente marcados pela exclusão social, pela subalternidade, por essa condição subalterna desses personagens e também pela humilhação que eles sofrem. E justamente então, por conta disso tudo, a violência e a animalidade vão se tornar, de certo modo, a norma de comportamento dessas personagens. Então, pensando nessas questões, são pessoas marcadas pela amoralidade, pela bestialização, pela invisibilidade social, pela condição indigna de ganhar a vida, e essa condição indigna acompanha esses personagens, alguns deles pelo menos, até a hora da própria morte. Então nem na hora da morte eles são dignos de alguma coisa, enfim. E principalmente esses personagens são totalmente marcados pela subalternidade, e daí você tem toda essa tentativa deles escaparem dessa vida, e eles fazem isso por meio da violência. Então o único objetivo que essas personagens têm, que essas pessoas têm, é continuar sobrevivendo. Então eles não têm qualquer perspectiva e mesmo qualquer possibilidade de ter uma vida melhor. E isso é algo muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, nos dias de hoje, em todo esse discurso meritocrata que vem crescendo mais a cada dia. Então me parece que essa Saga dos Brutos, ela vem jogar uma luz nessa discussão de uma maneira totalmente bem articulada, tanto no sentido de um argumento muito válido, mas também do ponto de vista artístico e literário. São novelas, né, são textos muito bem trabalhados esteticamente. A exemplo do que acontece lá nas novelas aqui do Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, o que a gente vai observar em Carvão Animal são as histórias dos 5 personagens centrais que vão aos poucos se interligando, seja por laços que são laços familiares, ou laços trabalhistas, ou laços afetivos, se é que a gente pode usar essa palavra para descrever ali as ações dessas pessoas. O primeiro personagem sobre o qual eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês é o Ernesto Wesley. Quando o Ernesto Wesley ele tinha 16 anos, ele descobriu que ele tinha uma doença chamada analgesia congênita, quando ele salvou o irmão de um incêndio ali que estava acontecendo na casa deles. A analgesia congênita é aquela doença que impede a pessoa de sentir dor. Ou seja, o Ernesto Wesley ele é
física e fisiologicamente falando, né, ele é impedido de sentir as coisas. E essa é uma questão, essa insensibilidade dele é uma insensibilidade que começa na fisiologia, né, nas questões biológicas dele, mas que se a gente for pensar na condição dele dentro do livro, acaba alcançando um caráter social também, né? Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas que são socialmente excluídas e tem que se virar ali em meio a essa exclusão. Mas enfim, justamente por conta dessa doença que ele tem então, e por conta desse evento traumático que ele sofreu lá aos 16 anos, ao ajudar o irmão a sair do incêndio na própria casa, o Ernesto Wesley ele vai se tornar bombeiro. E pensando nessa profissão dele enquanto bombeiro, é muito curioso porque ele consegue muito bem usar a sua doença ao seu favor. Então ele sabe que aquilo ali é perigoso, mas como ele não sente dor, ele sempre consegue ir a lugares onde os outros bombeiros não conseguem. Então, uma preocupação muito grande que ele tem ao longo de todo o livro, e isso aparece desde lá da primeira página, né, da primeira linha do romance, é uma preocupação com os dentes. Porque ele sabe que, independente do que você tenha sido na sua vida, independente da profissão que você tenha ocupado, independente do dinheiro que você teve, da erudição que você teve, quando você morre, a única coisa que vai sobrar e que vai ajudar a te diferenciar das outras pessoas são os seus dentes. Então, essa obsessão que ele tem com os dentes é algo muito interessante de se acompanhar ao longo de todo o livro. Mas enfim, o fato então é que, apesar dele usar essa doença dele a seu favor, ele sabe muito bem que qualquer erro que ele cometa ali pode ser fatal. Não apenas para ele, mas também para as pessoas ao redor. Então, essa preocupação dele, só que é uma preocupação que ela não é investida ali de algum heroísmo ou coisa do tipo. Aqui nos livros da Ana Paula Maia, uma coisa que me parece que acontece com uma certa recorrência é que não existem heróis no sentido que a gente está acostumado. Então são todas pessoas comuns e esse sentimento que esse personagem tem de cuidado com os outros não é um cuidado humano, mas sim porque ele sabe que se ele cometer alguma burrice, ele vai ser mandado embora e ele não quer isso. Mas enfim, apesar disso, ele tem lá o seu lado humano também. Mas enfim, e esse lado humano desse personagem, ele transparece principalmente nas cartas que ele vai recebendo. O Ernesto Wesley, ao longo de todo o romance, ele vai recebendo ali algumas cartas, só que ele não abre essas cartas, mas também não joga fora, o que de certo modo demonstra esse comprometimento sentimental que ele tem com essas cartas. E daí você vai ter que ler o livro para saber quem é que manda essas cartas e se ele descobre o conteúdo delas ou não. Outra coisa que a gente fica sabendo também ao longo do livro é que, apesar de no presente da narrativa esse personagem estar morando com o próprio irmão, a gente sabe que no passado ele teve uma esposa e uma filha, só que aí você vai ter que ler o livro para saber o que aconteceu para que ele se separasse assim da família, enfim. E essa separação tem muito a ver também com essas cartas que ele recebe. E daí quando a gente pensa no conjunto dessas três novelas e pensa ainda nos personagens de cada uma delas, o que nós temos, por exemplo, aqui no Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos é o Erasmo Wagner, que é um personagem que ele não enxerga direito, ele não enxerga os detalhes das coisas. Quando a gente pensa no trabalho sujo dos outros, a gente tem lá o Alain Delon, que é uma pessoa que ele não escuta direito. E quando a gente pensa lá no Carvão Animal, nós temos o Ernesto Wesley, que é uma pessoa que não sente direito. Então me parece que esses lapsos nos sentidos desses personagens não é à toa, e começa justamente com uma justificativa que seria teoricamente biológica, mas que afeta mesmo a condição social na qual esses personagens ali estão inseridos. Porque afinal de contas, esses lapsos que eles têm ali na capacidade de sentir ou coisa do tipo, são lapsos que dizem muito respeito também à profissão que esses personagens exercem. Então veja como essas coisas todas estão interligadas, o que vai recuperar muito daquela justificativa naturalista da qual a Ana Paula Maia se utiliza, que é tentar entender como é que o meio interfere na individualidade de uma determinada pessoa. Mas enfim,
Para além, então, do Ernesto Wesley, nós temos outro personagem, que é o irmão dele, chamado Ronivon. Então, os nomes continuam sendo algo muito peculiar, né? Os nomes utilizados ali pela Ana Paula Maia continuam sendo bem peculiares. O Ronivon, que é irmão do Ernesto Wesley, ele é um dos funcionários ali do crematório da cidade. E para além de trabalhar ali naquele crematório, ele também ajuda o irmão, que é bombeiro, a criar minhocas. Então, que ambos vão vender ali para poder complementar a renda, enfim, para você ver como eles ganham um pouco. E uma coisa muito curiosa sobre esse personagem, sobre o Ronivon, é que ele depende dos mortos para continuar vivendo e ele sabe disso. E mais do que isso, ele já se acostumou muito bem a ser um homem do subsolo. Então, se você aí já leu o Memórias do Subsolo lá do Dostoiévski, provavelmente você vai enxergar nesse personagem, e em um outro que eu vou falar mais pra frente, você vai enxergar uma série de questões que são levantadas pelo Dostoiévski lá naquele livro, mas e das quais a Ana Paula Maia consegue se aproveitar muito bem na hora de criar esses personagens aqui. Essa ideia toda de ser um homem do subsolo, um homem do subterrâneo, justamente por conta da profissão que o Ronivon exerce ali junto dessa cidadezinha. Mas enfim, ele já se acostumou então ali a ser esse homem do subsolo. E mais do que isso, ele sabe que cremar, né, que colocar fogo, iguala os homens, as plantas e os animais. Ele sabe que a profissão dele é uma profissão que destrói todas as coisas de maneira igual. E essa questão dessa aproximação entre os homens e os animais, principalmente, é algo que é, pelo que eu percebo, uma constante dentro dos livros dessa autora, ou pelo menos dos livros que fazem parte aqui dessa saga, né, dessa trilogia, enfim. Então, esse sujeito, ele tem consciência de que, ora, se todas as coisas, se os homens e as plantas e os animais são iguais, todas as coisas têm o mesmo valor. E se todas as coisas têm o mesmo valor, todas as coisas são úteis, tudo pode ser aproveitado. Tanto é assim que o calor que emana dos corpos ali que ele vai cremando serve para manter a energia elétrica da cidade, que enfrenta há pelo menos 5 anos uma escassez na distribuição de energia. O que de certo modo vai aumentar o número de carvoarias e de minas de carvão ali na região, o que vai contribuir ali para a manutenção da desigualdade. O espaço urbano descrito pela Ana Paula Maia é um espaço que contribui para a manutenção dessa desigualdade da qual esses personagens são vítimas. Mas enfim, para além então desses dois irmãos, nós temos lá também a figura do Edgar Wilson, que já havia aparecido aqui no Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. E daí eu me lembrei de uma coisa muito importante, que é a seguinte. Apesar de ser uma saga, essas novelas elas possuem uma relativa independência. Então, não é porque você leu uma que você vai necessariamente ler as outras. E mais do que isso, você pode muito bem escolher o modo como você vai ler, que você não vai ter muita diferença. Então, você pode ler do ponto de vista da publicação e começar aqui por esse livro e depois ir para o Carvão Animal e para o De Gados e Homens. Ou você pode ir por uma questão mais... Ou você pode seguir uma ordem muito mais cronológica. E daí você começaria por Carvão Animal, passaria por De Gados e Homens e depois chegaria aqui no Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. Então fica aí a seu critério, mas evidentemente são leituras que eu recomendo fortemente para vocês. Mas enfim, como eu estava falando, você tem lá então o Edgar Wilson, que já havia aparecido aqui nesse volume anterior aqui de novelas. Quando os eventos ali do Carvão Animal estão acontecendo, o Edgar Wilson está ali com seus 23 anos e ele trabalha desde os 20 nessa mina de carvão. E as condições de trabalho do Edgar Wilson são assim terríveis e quase proféticas quando a gente pensa nessa catástrofe que a gente está vivendo hoje em dia de retirada de direitos e coisas do tipo, né? Porque ele é uma pessoa que ele
não tem férias, porque afinal de contas ele pode negociar com o patrão quando ele vai tirar férias. Ele só folga 2 vezes por ano, porque afinal de contas ele tem que trabalhar ali. E ele trabalha mais de 12 horas por dia. Então, justamente por conta disso, ele mal sabe a cor da luz do dia, porque ele vive dentro de uma mina de carvão. O que faz com que os seus olhos se tornem cinza. E é justamente por conta disso que quando chega aqui, nessa outra novela que acontece 10 anos depois, ele não enxerga as coisas direito por conta desse passado dele trabalhando ali nesse lugar que deixou seus olhos cinzas. Então veja como que o ambiente vai interferir na fisiologia desse personagem. Então, justamente pensando nisso, esse personagem, o Edgar Wilson, ele também é, de certo modo, um homem do subsolo. E esse trabalho que ele desempenha tem uma relação tão forte com esse personagem que mesmo em casa ele continua ouvindo ali os sons dessa mina de carvão. Esse ambiente, então, em que ele trabalha é um ambiente totalmente perigoso por conta dos riscos de acidente embaixo da terra e também, principalmente, por conta do risco de explosões por conta dos gases expelidos ali durante a extração de carvão. Tanto é assim que ao longo do romance lá, né, do Carvão Animal, um dia vai acontecer ali um acidente e esse acidente vai acabar afetando o Edgar Wilson, não física, mas psicologicamente, porque ele vê ali muitos dos seus amigos morrendo e esse tipo de coisa. E justamente por conta desse acidente, ele jura, e esse é um dos momentos que eu achei mais bonitos em todo o livro, ele jura que ele vai um dia abater porcos e nunca mais vai perder o céu de vista. E daí quando você pensa nesse personagem dizendo que ele nunca mais vai perder o céu de vista, e você vem aqui depois para um livro como esse, você começa a perceber por que ele age da maneira que age aqui em vários momentos aqui no Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. Mas enfim, você tem então esses personagens e você tem também o Vladimilson. O Vladimilson é irmão lá do Rony Von e do Ernesto Wesley, né? Ele é o terceiro irmão, só que ele não mora com os outros. E ele não mora com os outros justamente porque ele está preso. E o motivo da prisão desse sujeito se liga muito bem ao afastamento que ele tem ali dos outros irmãos. E mais do que isso, o fato dele estar preso acaba aproximando ele do Edgar Wilson, que vai ser preso também. E isso não é spoiler para ninguém, mas porque isso está dito ali logo no início do romance. Mas enfim. E para além desses 4 personagens, então, que eu já comentei com vocês, você tem também a personagem que mais chama a atenção em todo o livro, que é a Jocasta. A Jocasta é uma cadela que vai cuidar ali do minhocário do Ronivon e do irmão dele. E uma coisa muito engraçada na Jocasta é que ela vive perseguindo ali as galinhas da vizinha, porque essas galinhas pulam o muro, né, pulam ali a cerca e ficam tentando comer as minhocas ali. E essa personagem é uma personagem que me chamou muita atenção porque ela é a personagem que mais possui uma vida interior, digamos assim, né? Ela é a personagem que tem mais profundidade em todo o livro. Então, essa humanização da Jocasta é algo que me lembrou muito, por exemplo, a baleia lá, né, do Vidas Secas, que é o livro lá do Graciliano Ramos. Você tem a humanização de um animal, ao mesmo tempo em que você tem essa animalização de todos esses outros homens. Além disso, você tem um descritivismo muito forte, né, muito carregado, que é o característico do estilo dessa autora, pelo que eu percebo. Você tem a ideia do determinismo social e você tem esse narrador que ele se limita a apresentar as personagens e as situações pelas quais essas personagens vão passando, ou seja, é um narrador que não exerce juízo de valores sobre esses personagens. E mais do que isso, você tem aquilo que na crítica literária é conhecido como hiperrealismo ou realismo brutalista, ou, para usar lá um termo do Alfredo Bose, hipermediação. Todas essas características vão dar ao Carvão Animal, assim como deram antes aqui a este livro, um caráter total que o liga muito bem
ao neonaturalismo pelo qual vem passando aqui a nossa literatura contemporânea. Então, e pensar o neonaturalismo é algo que, de certo modo, nos remete ao naturalismo lá do fim do século XIX, início do século XX, mas também nos remete muito ao realismo. E a literatura brasileira é uma literatura majoritariamente realista, né? Apesar, desde lá do romantismo, a gente tem uma série de características que são características atribuídas ao movimento realista. Você tem o naturalismo que, de certo modo, dialoga muito bem com a história realista. Você tem, ao longo do século XX, o realismo no romance de 1930, né, no romance social. Você tem, nos anos 60, 70 e 80, lá por conta da questão da ditadura militar. Você tem nos anos 90, com a questão do início ali de livros, de narrativas sobre os marginalizados. Você tem no começo do século XX, 21 na verdade, né? Enfim, então veja que o realismo e o naturalismo são duas. Os métodos realistas e naturalistas são constantes dentro da nossa literatura e isso não me parece à toa. A professora Tânia Pellegrini tem um artigo do qual eu gosto muito, chamado Realismo, Postura e Método, em que ela vai dizer que essa insistência na metodologia realista, né, nos métodos realistas e na postura realista de lidar com o texto literário, essa recorrência, essa insistência nesses métodos e nessa postura se dá sobretudo por conta da violência que fundamenta toda a organização social do Brasil. Então, você pensar nessa questão da violência atrelada a essas técnicas naturalistas e realistas, e daí você pensa nisso enquanto algo que vai estruturar o romance da Ana Paula Maia, me parece que isso serve muito bem aos propósitos dessa autora quando ela vai lá e diz que o romance dela, né, ou que pelo menos essa trilogia dela, se liga ao naturalismo ou a esse movimento neonaturalista pelo qual passa a nossa atual literatura. Só que há aqui, pelo menos eu percebo nisso, há aqui uma diferença interessante a ser destacada, porque o naturalismo, ele era muito mais, por ser movido por correntes como o positivismo, o essencialismo e o determinismo, que vão estar de certo modo presentes também na obra da Ana Paula Maia, o naturalismo ele criava personagens que eram muito mais estereotipados, justamente porque esses romances naturalistas, eles não pressupunham um diálogo entre figuras diferentes, entre um eu e um outro. O que você tinha sempre era um eu falando sobre o outro. E isso, de certo modo, gerava uma marginalização ainda maior dessas personagens. Quando você pensa lá no Curtiço, por exemplo, né? Você tem esses personagens ali, a descrição da vida deles, só que aquilo ali é algo que, de certo modo, mostra algo negativo dessas personagens. Então, essa marginalização desses personagens que eram associados a tipos sociais, como por exemplo lá, o favelado, o malandro e por aí vai, tudo isso me parece que é algo muito próprio do naturalismo, mas que aparece na obra da Ana Paula Maia, mas não com tanta força. Então, apesar de se utilizar desses mesmos recursos naturalistas, o que eu percebo é que a autora ela consegue criar personagens muito mais complexos, porque esse narrador ele não julga de maneira nenhuma. A grande questão então do trabalho da Ana Paula Maia, da obra da Ana Paula Maia, é mostrar e discutir como que o trabalho vai interferir no caráter dessas personagens e alimentar todo o sistema que vai gerar o sofrimento, esse sofrimento que é um sofrimento mudo, que é um sofrimento impotente no indivíduo e na coletividade na qual esse indivíduo se insere. Então pensar como que esse trabalho vai interferir na vida dessas personagens me parece que é o grande interesse da autora. Tanto é assim que logo na apresentação do Carvão Animal ela já toca nesse assunto e daí eu vou pegar aqui esse trechinho para poder ler para vocês. Então eu vou ler aqui para vocês agora a apresentação do Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos e também a apresentação aqui do Carvão Animal.
A apresentação deste livro diz o seguinte: este livro reúne duas novelas literárias compostas de homens bestas que trabalham duro, sobrevivem com muito pouco, esperam o mínimo da vida e em silêncio carregam seus fardos e o dos outros. Os textos, em tom naturalista, retratam a amarga vida de homens que abatem porcos, recolhem o lixo, desentopem esgoto e quebram asfalto. Toda a imundície de trabalho que nenhum de nós quer fazer, eles fazem e sobrevivem disso. Fica por conta do leitor medir os fardos e contar as bestas. Isso é o que ela diz aqui na apresentação deste livro. A apresentação do Carvão Animal diz o seguinte: este livro encerra a trilogia A Saga dos Brutos, formada pelas novelas Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos e O Trabalho Sujo dos Outros, ambas contidas no livro que dá título à primeira novela. Carvão Animal é um romance que se passa 10 anos antes das duas primeiras histórias e assim encerra uma saga que teve por fundamento expor como o caráter do ser humano pode ser moldado pelo trabalho que executa, como o meio intervém na construção das identidades e como essas identidades modificam o meio. Evidente que se olharmos para os lados, muito ainda deve ser contado. Ainda há muitos brutos para admirarmos. Então, veja que a partir dessas duas apresentações, desses dois livros, a gente já percebe de maneira explícita ou implícita como que essa autora vai dialogar, como que ela vai estabelecer esse diálogo com uma metodologia naturalista, mas também com uma postura naturalista, que é essa ideia toda de você mostrar o determinismo social. Então isso é algo que vai estar muito presente, pelo que eu percebo, na obra da autora como um todo, mas nessa saga aqui principalmente. Então, como eu falei para vocês e mostrei lá lendo as apresentações, a grande questão dessa saga é mostrar justamente esses trabalhos desvalorizados, e são trabalhos desvalorizados justamente porque envolvem o resto, porque envolvem as sobras, porque envolvem a morte, principalmente, sobretudo quando a gente pensa lá no Ronivon e no irmão dele, né, que é bombeiro lá, mas enfim. Então, o que fica evidente, o que fica explícito nessa saga como um todo, é que o trabalho, ele pode sim ser visto como algo que vai dignificar o ser humano, mas também o trabalho, ele vai igualar o ser humano a todas as outras coisas, principalmente aos animais. Justamente porque o trabalho, ele vai tirar ao homem essa sensibilidade, né, ao ser humano, vai tirar ao ser humano a sensibilidade e o senso de moralidade. Então, como eu falei para vocês no início desse vídeo, não há nos atos do bombeiro qualquer heroísmo, assim como não existe qualquer compaixão quando a gente pensa lá no cremador ou mesmo nesses outros personagens que abatem porcos ou coisa do tipo. Eles só vão seguir os interesses dos seus respectivos serviços. Então isso é uma coisa muito chocante quando a gente pensa nas várias coisas que esses personagens vão fazer ao longo de todas essas novelas. Mas enfim. E outra coisa que vai ficar muito explícita, né, ao longo de toda essa saga, e principalmente aqui no Carvão Animal, é que a cidade, e essa cidade como um todo, ela é marcada pela exploração de recursos, pela desigualdade e pela pobreza. Então, essa cidade, ela é cheia de ambientes extremamente claustrofóbicos por conta do calor e por conta também do pouco espaço. E esse pouco espaço, ele é totalmente angustiante, totalmente fechado e totalmente cinzento. Então essa questão toda da cinza, do carvão, isso vai estar muito presente aqui no Carvão Animal, e que é algo que contribui muito bem para a manutenção dessa desigualdade na qual esses personagens se inserem. E outros elementos que vão ser muito importantes aqui para esse livro de 2011 é o fogo e a morte, que são os grandes elos que vão manter unidos todos esses personagens. E quando a gente pensa no trabalho com o fogo, seja lá apagando o fogo no caso do bombeiro, seja acendendo o fogo no caso do funcionário lá do crematório,
O fogo ele vai funcionar ali como elemento que vai sustentar essas personagens, mas também o fogo ele deve ser entendido como esse elemento de transformação e esse elemento de corrosão. Então, enfim, já para poder ir encerrando este vídeo aqui, de uma maneira geral, eu achei que o Carvão Animal ele é um livro muito menos brutal do que aqui o Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. E essa brutalidade ela fica um pouco menor justamente porque o Carvão Animal ele é um livro muito mais, ele tem um ritmo muito mais lento. As coisas elas acontecem de uma maneira um pouco mais devagar do que aqui no Entre Rinhas de Cachorro. Só que por outro lado, o que a gente percebe é que no Carvão Animal a quantidade de diálogos é muito menor, o que significa mais narração. E quando a gente pensa em um livro que é pautado ali por um ideal naturalista, dizer que existe mais narração do que diálogo equivale a dizer que existe uma maior visualidade. Então, o Carvão Animal ele é um livro menos brutal, mais lento, só que por outro lado ele também ele tem um excesso de imagens muito maior do que aqui essas outras duas novelas. Mas, e evidentemente, a linguagem utilizada pela Ana Paula Maia continua sendo uma linguagem árida, continua sendo uma linguagem quase que hiperbólica quando a gente pensa na descrição da violência e dessa questão mais trabalhista em alguns momentos. E é uma linguagem que descreve de maneira quase que carnavalizada em vários momentos toda essa questão da violência e toda essa questão da pobreza e da desigualdade. E é justamente por conta disso que eu indico fortemente a leitura de mais este livro da autora. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!